Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início, então, a mais uma escola bíblica dominical, né? Hoje, o nosso último estudo na carta de Judas. Uma pequena carta, né? Mas que durou aí 6 estudos, né? Para nós finalizarmos ela. Hoje é o 6º estudo. Então, abra aí a sua Bíblia em Judas. Hoje, os últimos 2 versículos da carta. Versículo 24 e o 25. Apenas os 2. Vamos ler o texto? Diz assim: E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Bom, irmãos, é bem provável que aí na sua Bíblia, assim como na grande maioria delas, o subtítulo aí que está para esses últimos 2 versículos aí, está escrito doxologia aí na sua Bíblia. Mas o que é doxologia? Doxologia é uma expressão de louvor, uma expressão que traz ou que leva, né, a honra e a glória para Deus. É uma palavra grega, né, formada por 2 termos: doxa, que significa glória, e logia, que vem de logos, que significa palavra. Então, na doxologia, o crente, ele rende graças em reconhecimento à grandeza e à majestade de Deus. São palavras de glória, palavras de honra, que exaltem ao nome de Deus. E embora essa palavra doxologia não apareça no texto bíblico aí propriamente dito, nós podemos ver que em toda a Bíblia haverá o registro de muitas doxologias, certo? Na verdade, as expressões de louvor a Deus por parte dos crentes, através de cânticos, através de orações, elas são frequentes aí desde o Antigo até o Novo Testamento. Se nós pensarmos na adoração do Antigo Testamento, por exemplo, as orações hebraicas, elas eram muitas vezes ali acompanhadas por fórmulas que expressavam a glória que é devida a Deus, a glória eterna de Deus. O louvor do rei Davi diante de Israel é uma dessas claras doxologias que nós temos no Antigo Testamento. Está lá em 1 Crônicas 29, de 10 a 13. Muitas doxologias também, elas vão ser encontradas no livro de Salmos, né? Tradicionalmente, o livro de Salmos, ele é dividido em 5 partes, né? Que é até o capítulo 41, versículo 13, nós vamos ver ali, nesse versículo 13, uma doxologia. Capítulo 72, versículo 19 também. 89, 5:2 também. 106, 48 também. E no 150, de 1 a 6, também nós vamos ter ali uma doxologia sendo expressada. Já no Novo Testamento, as cartas, as epístolas, né, elas também vão registrar algumas doxologias, o que significa que elas eram amplamente aplicadas na adoração da igreja primitiva também. Inclusive, se nós nos lembrarmos da oração do Pai Nosso, ela finaliza ali com uma doxologia, que vai dizer assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Né? Então são palavras que exaltam ao Senhor, que entregam ao Senhor a honra, a glória e a adoração. Ok? Quais são as características, então, de uma doxologia? As doxologias registradas na Bíblia, elas vão trazer algumas expressões variadas aí, né? Mas em geral, todas elas vão possuir uma estrutura básica, né, através da qual vai ficar claro que a intenção é dar glória a Deus. Então, os estudiosos, eles costumam classificar as doxologias em 3 categorias.
Primeiro, a doxologia que atribui louvor e glória diretamente a Deus. Depois, a doxologia que atribui louvor e glória a Deus, mas através de Cristo. E depois, a doxologia que atribui louvor e glória diretamente a Cristo, certo? Então, geralmente, as doxologias na Bíblia, elas são divididas nessas três categorias. Outra curiosidade é que a maioria das doxologias da Bíblia, elas terminam com a palavra amém, tá? E um texto bíblico particular que traz uma argumentação aí do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele pode ser útil aqui para nós pontuarmos algumas características básicas de uma doxologia. No contexto ali onde Paulo fala dos dons espirituais, né, e da sua aplicação no culto público, Paulo vai escrever assim, lá em 1 Coríntios 14, de 15 a 17. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você faz? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Então, com base nesse texto, nós podemos entender que uma doxologia, ela precisa ser espiritual, mas ao mesmo tempo racional. Não devem ser apenas palavras soltas que nós nos acostumamos a dizer no nosso meio aqui, né? Palavras que para nós faz sentido, para a linguagem do crente faz sentido, mas que não mostre ao descrente o que elas de fato significam, para que o descrente também possa entender o que nós estamos fazendo. Então não basta nós chegarmos aqui e expressarmos um monte de palavras aí que nós já estamos acostumados a utilizar no nosso meio, sem que isso traga edificação a todo o corpo. Então a doxologia, ela deve expressar a devoção do crente ao Senhor através de um entendimento claro acerca da glória e da honra e da majestade que é devida a Deus. Então, dessa forma, uma doxologia correta, ela deve ser acessível, ela deve ser clara, ela deve ser nítida para quem está ouvindo, né? Até aquele que tenha menos instrução, até aqueles que tenham mais dificuldade de interpretar algumas situações, alguns textos, certo? Para que eles possam entender aquilo que está sendo dito e concordarem com isso. Né? O amém, que vem ao final das doxologias, é justamente trazendo essa concordância. Né? E além disso, nesse aspecto coletivo, né, do corpo, a doxologia ela também serve para a edificação mútua da igreja. É isso que Paulo está nos incentivando ali no texto que nós lemos aos Coríntios. Ok? Então essa é só uma introdução aí, uma curiosidade, né, para nós entendermos, porque às vezes nós vemos a palavra aí na Bíblia, né, e a gente não faz ideia do que ela signifique, né? Então, doxologia é esse conjunto de palavras e de ações que engrandecem a Deus, que entregam a glória, a honra e a majestade a Deus, certo? Vamos ler os versículos agora, né? Vamos expor aí os versículos. O verso 24 vai dizer, né? E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. Nós vemos aqui que a doxologia, então, ela é dirigida a Deus como poderoso, como único e como Salvador. Poderoso é um dos atributos que são mais citados aí nas doxologias. É talvez um dos atributos mais preferidos aí dos escritores bíblicos para colocar as suas doxologias aí em prática, né? Por exemplo, Romanos 16, 25 diz assim: ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio
desde os tempos eternos. Efésios 3:20 vai dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Certo? Então, o poderoso é talvez um dos atributos mais utilizados. O texto diz, e ao Deus que é poderoso para o quê? Para evitar que vocês tropecem. Aqui Judas, ele traz uma ênfase de que Deus é poderoso para literalmente fazer com que o seu povo não tropece. Ou seja, que Deus é poderoso para fazer com que o seu povo não peque. Deus é poderoso para isso, ok? Essa palavra tropece, ela é usada de forma figurada em toda a Bíblia para exemplificar aquilo que causa a queda do homem, a queda moral, né? O pecado, a queda espiritual, o desvio doutrinário também do povo de Deus. Aqui no contexto da carta de Judas, está se referindo aos ensinamentos dos falsos mestres. Então, o que Judas está dizendo é que Deus é poderoso para fazer com que o povo não tropece nos ensinamentos dos falsos mestres, para que o povo não se deixe levar por esses ensinamentos. Então, havia um perigo real aqui de que os leitores de Judas, eles dessem ouvidos a esses falsos mestres e acabassem sendo enganados por esse falso evangelho que era pregado, né? E era uma consequência lógica. Se eles caíssem, se eles tropeçassem aqui no erro dos falsos mestres, eles também cairiam da verdade pregada pelos apóstolos. Eles estariam abandonando, deixando de lado essa mensagem. Porém, o que Judas está dizendo aqui, claramente, irmãos, é que Deus é poderoso para guardá-los de tropeçar naquele erro doutrinário dos falsos mestres. E essa afirmação de Judas, ela servia e serve, né, até os nossos dias, para que os seus leitores aqui coloquem a sua confiança, a sua esperança unicamente em Deus. E em tudo aquilo que eles já haviam aprendido da palavra de Deus através da pregação dos apóstolos. Certo? Então, quando nós lemos que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar, isso instantaneamente trará um descanso, uma esperança nos nossos corações, né? Porque nós sabemos que nós estamos sendo guardados, protegidos por Deus. E aí o texto continua dizendo, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória. Dizendo isso daqui, Judas tem em mente o último dia, né? O dia do juízo final, quando a igreja será ali apresentada vitoriosa diante da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É Deus, somente Ele que tem o poder necessário para fazer com que a igreja, com que os salvos sigam firmes, perseverem até o fim, até o grande dia do Senhor. Então a ideia de que Deus deverá guardar os seus filhos, né, para receber, para que eles sejam recebidos puros, sem manchas, né, no último dia, ela também aparece com uma certa frequência no Novo Testamento. Por quê? Esse é o objetivo de Deus, irmãos, desde o início. É guardar o seu povo para que ele se apresente sem mácula no grande dia, né? E o exemplo geralmente usado é o da noiva virgem pura, né, sendo apresentada ao seu esposo. 2 Coríntios 11:2 diz assim, vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, essa figura da noiva pura, né, sem mancha, sem mácula, essa figura que é comparada à igreja de Cristo, né, a noiva do Senhor. Então, de acordo com Judas, Deus deverá apresentar ali o seu povo com grande alegria, sem mácula, sem defeito, sem mancha, né? E apesar da sujeira moral dos falsos mestres, os verdadeiros cristãos, eles haveriam de ser preservados por Deus até o final. E é essa esperança que nos move, aquele que foi salvo de fato, verdadeiramente, aquele que foi resgatado por Deus dos seus pecados, pode
alimentar e se manter na esperança de que Deus nos guardará até o grande dia da sua volta. Lembrando que aqui o conceito de glória, ele se refere à majestade de Deus, mas a majestade de um Deus sendo juiz de fato. É sobre quando ele se assentar como juiz do universo para julgar o mundo mesmo. Então, a menção que Judas faz do poder de Deus aqui para preservar os seus, não tem como objetivo, irmãos, fazer com que nós, ou com os leitores primários ali de Judas, ficassem ali passivos diante dessa situação. Já que Deus está cuidando, então eu vou levando minha vida aí. Não é essa a ideia, né? A ideia de Judas aqui é encorajar o povo a perseverar na fé. Então, quando Judas fala, persistam, continuem, porque Deus está guardando vocês para que vocês não tropecem, até chegar aquele grande dia. Esse Deus que é único, esse Deus que é poderoso, esse Deus que é o Salvador da vida de vocês. Então essa é uma mensagem, além de ser uma mensagem de refrigério, de paz, de esperança, é uma injeção de ânimo também para que o povo não pare, para que o povo continue, para que o povo dê o máximo de si, persevere na fé verdadeira, para que o povo resista aos ensinamentos daqueles falsos mestres, como Deus, o próprio Deus ensina desde o início, aqui na própria carta de Judas, né? Então, quando Deus nos diz que Ele está nos guardando, irmãos, não é para que nós fiquemos deitados ali só esperando Ele voltar, né, de boas. Não, essa é uma promessa de que Ele está nos guardando e por causa disso, nós devemos trabalhar com ainda mais força, com ainda mais vontade, com ainda mais vigor, para que o reino cresça, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem, tendo a certeza de que Ele está nos guardando. Aí o versículo 25 vai dizer: a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Então, além de poderoso, como Judas cita aqui no versículo anterior, agora ele diz que Deus é o único Deus. E essa é uma declaração que faz referência ao Shema, que é uma declaração fundamental do Antigo Testamento. A palavra Shema, ela significa ouve ou escuta. E a referência aqui é a Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, onde o texto diz: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Então essa declaração, ela é a afirmação de que existe só um Deus verdadeiro, um único Deus verdadeiro, e que todos os outros deuses são invenções humanas mentirosas. É uma menção que foi muito utilizada pelos profetas e pelos apóstolos, que entendiam que o cristianismo era de fato a continuação legítima da religião ensinada pelas escrituras do Antigo Testamento. Se nós nos lembrarmos, lá no versículo 4, Judas também se refere a Jesus como sendo o nosso único soberano e Senhor. Só que agora ele ressalta aqui a unidade de Deus Pai e Deus Filho. E embora a declaração ela seja mais voltada para combater a adoração a outros deuses, ela também serviria para mostrar que o Deus ensinado pelos falsos mestres não era o Deus adorado pelos cristãos verdadeiros. Então há uma comparação aqui na fala de Judas. Ele usa o Shema para comparar a pregação daqueles falsos mestres com aquilo que os profetas já diziam ali no Antigo Testamento sobre a adoração a outros deuses. Então, é como se Judas dissesse de fato que isso que esses falsos mestres estão pregando não é sobre o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro.
Não é. Eles estão pregando um outro evangelho que fala de qualquer outro Deus criado pela mentira deles, menos sobre o Deus verdadeiro, sobre o nosso Deus, ok? E aqui o que há de mais confortante, de mais esperançoso para nós, para os leitores de Judas, é que esse único Deus é também nosso Salvador. E aqui há uma apropriação, né, por parte de Judas. Ele está falando de um Deus que é poderoso, que é único, que é Salvador, mas que é nosso Deus. Então perceba que tudo isso, todas essas características, todas essas qualidades de Deus, elas são aplicadas a Deus, mas nós nos apropriamos deste Deus, porque Ele é o nosso Deus. Não no sentido de propriedade, nós não somos donos dele, mas o contrário, Ele é o nosso dono. Ele quem nos criou, Ele quem nos sustenta, Ele quem nos guarda para que nós não tropecemos. Então é uma outra declaração que aparece com frequência no Antigo Testamento. Por exemplo, Salmo 79:9 diz: assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso. No Novo Testamento, Pedro também vai se referir a Cristo como nosso Deus e Salvador. Então perceba que há essa apropriação, certo? A salvação atribuída a Deus, ela é muito ampla e ela inclui desde livramentos momentâneos, circunstanciais aí do dia a dia, até a salvação eterna de fato. No caso aqui, considerando o contexto dos falsos mestres e das heresias que tentavam inserir no meio do povo de Deus, Judas provavelmente ele usa esse termo nosso Salvador para se referir à obra completa da redenção efetuada por Deus através de Cristo, em contraposição ao ensinamento dos falsos mestres, certo? Então ele está falando sobre aquilo que Deus fez através de Jesus na cruz, certo? E depois ele vai dizer a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. A esse Deus que é único, que é soberano, que é poderoso, que é Salvador, que é o nosso Deus Salvador, sejam dadas então a majestade, a glória, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e para toda a eternidade. É isso que ele diz. Então, a esse que é o único Deus, Judas atribui a glória, a majestade, o poder e a autoridade. E não apenas isso, ele faz questão de expressar o tempo também a qual todas essas coisas são dadas a Deus. E quando ele diz que é antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade, ele quer dizer que todas essas coisas sempre foram dadas a Deus. Mesmo antes de tudo o que nós conhecemos existir. Antes de todas as eras, ele diz, né? Então, antes de tudo, essa glória já era dada a Deus. Agora, diante de tudo que nós vemos e conhecemos, essa glória ainda é de Deus. Essa majestade ainda é de Deus. E essa glória, essa majestade, ela deverá ser dada eternamente a Deus, né, durante toda a eternidade. Ou seja, Deus é o que é para todo sempre. E nós não devemos temer as ameaças dos ímpios mortais e corrompidos. E isso simplesmente porque o nosso Deus, que é nosso Salvador, Ele reina para todo sempre. Se nós pararmos para fazer uma análise da grande maioria das outras religiões, nós vamos ver que o líder máximo dessas pessoas, dessas religiões, eles nasceram em algum momento. Eles surgiram em algum momento. Eles dizem ter tido sonhos, revelações, visões que deram início a determinadas religiões. Mas Deus não tem início. Ele é. Ele é. Antes de todas as eras, Ele é. Ele é agora. Ele continuará sendo eternamente. É isso que faz do nosso Deus o único Deus.
Porque ele não foi criado por uma mente humana. Ele não foi criado pela imaginação. Ele não foi criado por mãos de homens. Ele não foi criado pela mentira do coração humano, pela ganância do coração humano. Ele é. Ele simplesmente é. Amém? Vamos trazer aqui as nossas aplicações. A primeira delas: Deus pode evitar que nós tropecemos, mas nem sempre Ele vai. Nós podemos nos lembrar de quando Abraão e Sara dizem ao rei Abimeleque que eles eram irmãos e não conta para eles que eles eram casados, né? E aí Deus fala em sonho ao rei, lá em Gênesis 26, diz assim: Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso, impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Então nós vemos aqui que Deus agiu em favor do rei aqui, impedindo que ele tocasse em Sara, para que ele não pecasse contra o Senhor. Então é o próprio Deus quem está dizendo claramente que ele impediu que o rei pecasse. Ou seja, Deus aqui está impedindo que o rei tropece. Por outro lado, nós também podemos citar o exemplo daquilo que aconteceu no Éden. Gênesis 2, 16 a 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que comer dela você certamente morrerá. Nesse caso de Adão e Eva, Deus deu um aviso a eles. Deus trouxe o ensinamento ali aos seus filhos, porém eles não o ouviram. Eles decidiram pecar. E diante dessa escolha deles, Deus não interviu. Ele simplesmente permitiu que eles fizessem essa escolha. Nossa, mas será que Deus não podia ter impedido que eles pecassem? Que eles tropeçassem? Seria tudo tão diferente? Seria tudo tão mais fácil, né? Sim, Deus podia. Deus podia muito bem ter feito isso. Mas esse não era o plano que ele já havia estabelecido anteriormente. Deus estava criando um ser para se relacionar e não para escravizar. Deus não quer escravos nesse sentido pejorativo da palavra. Deus quer sim servos que o sirvam, que o amem, mas que se relacionem verdadeiramente com Ele. Então existe uma diferença aqui entre a posição que se encontravam Adão e Eva e a posição que nós nos encontramos hoje, certo? Adão e Eva, eles podiam escolher não pecar. Aqui está a raiz, a pureza do tão dito, tão falado livre-arbítrio. Aqui, de fato, Adão e Eva poderiam ter escolhido não pecar. Por quê? Porque dentro deles ainda não havia a raiz do mal. Eles ainda não haviam sido contaminados pelo mal, pela semente do mal até então. Então eles poderiam ter escolhido não pecar. Já nós simplesmente não podemos escolher não pecar mais. Nós podemos lutar para evitar alguns pecados. Em outros momentos nós cairemos em outros. Talvez nós pecamos sem nem sabermos que estamos pecando. Mas por quê? Porque nós fomos contaminados pela semente do mal. Nós já nascemos pecadores. E Jesus, ele morreu na cruz não para que não para que o pecado fosse extinguido do mundo. Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. Para que nós tivéssemos a capacidade de nos arrependermos, de nos voltarmos para Ele. Só que o sacrifício de Jesus não teve como objetivo extinguir o pecado do mundo. Isso acontecerá quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Aí sim o pecado deixará de existir. Certo? Só que mesmo diante do fato de nós não conseguirmos deixar de pecar, irmãos, Deus
continua impedindo que nós não pequemos em muitos casos. De que forma? 1 Coríntios 10, 13 vai dizer assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Então, Deus impede que nós pequemos à medida em que Ele não permite que sobrevenha sobre nós uma tentação maior do que aquilo que nós podemos suportar. Então, o texto diz que à medida que vem a tentação, Ele proverá também o livramento. Então, as duas coisas caminham lado a lado, justamente para que nós tenhamos essa capacidade. E entenda uma coisa: todas as vezes em que nós conseguimos resistir ao pecado, não é porque nós fomos fortes o suficiente para fazer com que isso acontecesse. É simplesmente porque o Espírito Santo de Deus está nos fortalecendo e nos capacitando para que nós resistamos ao pecado. O homem sem Deus, o homem sem o Espírito Santo, comete pecados sem achar que aquilo é pecado. Não é verdade? Para quantas pessoas aí é normal tantas coisas absurdas? Hoje em dia, na nossa realidade, é normal pessoas terem relacionamentos abertos, onde existe um casal, mas que ela pode se relacionar com outras pessoas, ele pode se relacionar com outras pessoas, eles podem ter relações juntos, e na cabeça deles, se há consentimento de ambas as partes, está tranquilo. Então, o que isso representa? Falta do Espírito de Deus. Porque aí o pecado se torna algo comum, algo normal, algo que não ofende o outro, então está tudo certo. Mas ofende a Deus, ofende os princípios estabelecidos por Deus para a humanidade viver. Então, às vezes que nós conseguimos evitar o pecado, que nós conseguimos resistir ao pecado, irmãos, nós não podemos pensar que é porque nós estamos em um nível de maturidade espiritual muito grande, muito elevado, porque o Espírito Santo de Deus habita mais em mim do que no outro. Não. Nós só conseguimos por causa dele. Se tirar ele de nós e nós tentarmos seguir sozinhos, nós vamos pecar constantemente. E o pecado ele se tornará comum a nós. Se tornará parte de quem nós somos. Então é dessa maneira que o Espírito continua, que Deus continua impedindo que nós pequemos. Só que mesmo diante dessa ação de Deus, haverá momentos que nós tropeçaremos e cairemos. Nós pecaremos. E por que Deus não impede sempre então que isso aconteça? Simplesmente, irmãos, porque se isso acontecesse, nós, seres humanos, que fomos contaminados pela raiz do mal, consequentemente nós passaríamos a nos sentir super-homens, super-mulheres, que não precisam mais do auxílio de Deus, que sentem que não dependem mais de Deus. Quando nós caímos, quando nós pecamos, ou então quando as coisas começam a dar um pouco errado na nossa vida, é Deus chamando a nossa atenção para Ele, para nos mostrar que nós precisamos depender dEle em todas as áreas das nossas vidas. É Deus nos mostrando que sem Ele nós não somos absolutamente nada. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Então é Deus tirando esse senso de herói, de heroína de dentro de nós. É Deus nos mostrando que nós somos dependentes dEle, que nós precisamos dEle para tudo nas nossas vidas. É para que nós não nos esqueçamos que Deus é quem nos sustenta, que é Deus quem age para nos guardar, para evitar que nós tropecemos. Não é por nós mesmos, ok? A segunda aplicação: há um único Deus e Salvador.
Um dos maiores erros do povo judeu, durante os 40 anos ali de peregrinação no deserto, foi a persistência deles na incredulidade, na rebelião contra Deus, né? Eles demonstravam isso principalmente através da murmuração, da reclamação, da insistência deles ali em se recusarem em confiar na providência de Deus, na liderança de Deus. E durante o período ali de peregrinação no deserto, houveram momentos em que o povo de Israel se desviou tanto da adoração ao Deus verdadeiro, de uma forma tão grande, tão clara, que eles até construíram ídolos e deuses estrangeiros para adorarem. Não é verdade? Um dos episódios mais clássicos aí foi quando Moisés estava no Monte Sinai, recebendo de Deus ali os mandamentos, e o povo impaciente pede a Arão para construir um ídolo para eles adorarem. Foi aí que nasceu então o bezerro de ouro, né, que o povo adorou como sendo seu Deus. Está descrito lá em Êxodo 32. Além disso, ao longo da sua história ali, os israelitas eles também foram influenciados pelas religiões dos povos ao seu redor também. O que levou eles a adorarem deuses estrangeiros, como Baal, como Astarote e outros deuses cananeus e pagãos. Hoje, nós cristãos protestantes, nós possuímos um pouco mais de clareza, talvez, em relação a essa prática de cultos idólatras, né, prestados a outros deuses. E quando nós lemos acerca dessas práticas do povo judeu, nós já reprovamos isso logo de cara, né? Nós pensamos, como é possível que eles fizessem isso, né? Por que eles fizeram isso? Que absurdo que é, e de fato era um absurdo, né? Porém, imagine você se esse mesmo povo judeu que construiu, que adorou deuses pagãos no passado, vivesse nos nossos dias de hoje. Muito provavelmente, eles também não construiriam mais estátuas para adorarem, eles talvez não adorariam ao sol, às estrelas ou aos animais, mas pode ser que eles adorariam aos seus celulares, eles adorariam aos seus trabalhos, eles adorariam os seus carros 0 km, suas casas de luxo. Nós precisamos ter a consciência, irmãos, de que tudo aquilo que toma o espaço de Deus nas nossas vidas se torna o nosso único Deus, se torna o centro da nossa adoração. E absolutamente tudo o que toma espaço de Deus nas nossas vidas está nos fazendo pecar. Então, se o momento de lazer tem mais da nossa dedicação do que o nosso tempo com Deus, isso é o que nós estamos adorando. Se o nosso trabalho tem mais da nossa dedicação do que o nosso tempo com Deus, é o nosso trabalho que nós estamos adorando. Se a busca incessante por bens materiais tem mais da nossa dedicação do que o nosso tempo com Deus, é a isso que nós estamos adorando. Se o nosso casamento, os nossos filhos têm mais da nossa dedicação do que o nosso tempo com Deus, é a isso que nós estamos adorando. Então, qualquer coisa que temos e fazemos em nossas vidas, que esteja tomando mais o tempo, o tempo de qualidade nesse caso, tá? Mais da nossa dedicação do que o nosso tempo com Deus, isso está sendo o centro das nossas vidas. Mas o que nós não podemos nos esquecer, irmãos, é que tudo que nós vivemos aqui é passageiro. Tudo que nós construímos aqui, através do nosso esforço, do nosso trabalho, é passageiro. E existe uma eternidade ainda para ser vivida. E o único que é capaz de nos proporcionar passagem para essa vida eterna é Deus. O único Deus e Salvador das nossas vidas. Então, qual que deve ser o nosso questionamento? Quem ou o que está sendo o único Deus da minha vida? E quando nós falamos, irmãos, sobre o nosso tempo com Deus, isso não se refere
apenas a igreja aqui, né, a estrutura, a organização da igreja, a participação de cultos, não é só isso. Mas eu tendo a crer que quando o nosso envolvimento com a igreja física aqui está pequeno, está baixo, está relaxado, eu tendo a crer que em casa também está. Porque se a nossa vida com Deus, em casa, no nosso particular, é uma vida de dedicação, é uma vida de fidelidade a Deus, se de fato Deus tem sido o ponto mais alto da minha vida, aquilo que há de mais importante no meu dia a dia, eu vou sentir desejo de participar do corpo. É uma consequência lógica. É óbvio que nós entendemos que existem situações que impedem as pessoas de participarem. Existem alguns motivos justos. Talvez problemas de saúde, talvez um marido que não é crente, em algum momento, né, você escolhe dar uma atenção maior para ele naquele momento, uma esposa que não é crente e o seu marido faz o mesmo. Mas em geral, será que é isso mesmo que está nos afastando da igreja? Que está nos afastando dos compromissos que nós temos? Será que todas as quartas à noite nós temos um compromisso inadiável que nós não podemos desmarcar para estar aqui? Será que todos os domingos pela manhã também? Será que todas as quintas, né, na oração também? Então, irmãos, uma coisa é reflexo da outra. Se nós temos uma vida de busca diária com Deus, de desejo pela palavra, de busca, de oração nas nossas casas, nós sentiremos o desejo de estar na casa de Deus, servindo ao Senhor nos ministérios com os nossos talentos, amando os nossos irmãos, cuidando uns dos outros e reunidos aqui no máximo de vezes que for possível. Então pense, talvez quem está aqui hoje nem precisaria estar ouvindo isso, né? Porque quem está aqui é quem está aqui. Sempre, né? Mas que Deus fale aos corações também daqueles que não estão. Amém? E o terceiro e a última aplicação é que Deus é Deus antes de todas as eras, agora e para sempre. Então, veja o tamanho do nosso privilégio, irmãos. Nós fomos alcançados por esse Deus, que é o Deus verdadeiro, que é o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que é antes de tudo existir, aquele que fez do nada tudo existir. Esse é o nosso Deus. Aquele que entregou o seu único filho para nos resgatar da imensidão dos nossos pecados. Só que, para além disso, saber que Deus é Deus antes de tudo existir, antes de qualquer coisa, deve gerar em nós também, no nosso coração, um temor. Um temor que nos faça buscá-lo todos os dias, com os nossos corações quebrantados, humilhados diante dos pés do Senhor, conscientes de tudo aquilo que Ele fez e faz por nós. Isso não pode se tornar, irmãos, algo comum aos nossos ouvidos. Porque todo culto nós ouvimos que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos salvar. E ainda bem, né? Porque nós devemos falar isso todos os dias mesmo. Porque essa é a verdade do Evangelho. Só que isso, de tanto que nós ouvimos, se tornou normal. E não pode se tornar normal. Eu sempre digo que não tem como nós ouvirmos que um ser inocente morreu, foi humilhado, foi massacrado, foi triturado numa cruz por causa do meu erro, e eu ficar de boa com isso.
ficar tranquilão. Não, tudo certo, ele morreu na cruz por mim. Obrigado, foi Jesus. Isso deve nos incomodar. De tal forma que, a partir deste momento, nós nos tornemos de fato servos desse Deus. Entreguemos as nossas vidas completamente para a obra dele. Porque o que ele fez por nós não se compara a absolutamente nada que nós temos capacidade de fazer por ele aqui. Tudo, irmãos, tudo. Se você entregar toda a sua vida a Deus, ao serviço do ministério, a prática aí de boas ações, né, ao serviço social, a oração, ainda será pouco perto daquilo que Cristo fez, perto daquilo que Deus fez ao entregar seu Filho por nós na cruz. Então isso não pode se tornar normal aos nossos ouvidos. Nós não podemos ouvir que Cristo morreu por nós e achar que isso é só uma linda declaração de amor, um simples ato de amor. Não pode, irmãos. Isso precisa gerar um pequeno desconforto no nosso coração, mas um desconforto que nos incentive a fazer algo por Ele. Nós estamos em dívida eterna com Deus. Nós precisamos fazer cada vez mais por Ele. E acima de tudo, estarmos conscientes daquilo que Ele abriu mão, do que Deus abriu mão ao entregar seu Filho por nós. Do que Cristo, que deixou a sua glória, deixou a adoração nos céus, para vir aqui, sofrer como homem e morrer, ser esmagado numa cruz em nosso lugar. Então, irmãos, o grande centro aqui da carta de Judas ao povo e a nós é nos alertar para os perigos que existem dos falsos crentes infiltrados no nosso meio, no meio da igreja. Lembre-se que é uma carta que é direcionada ao povo de Deus, à igreja. A igreja. E Judas está falando sobre pessoas que estão no meio da igreja, trazendo divisão, pregando um falso evangelho, distorcendo as doutrinas da graça. Judas está nos alertando quanto a essas situações. Judas está nos incentivando a que nós possamos estar cada vez mais juntos, mais próximos, edificando-se na fé, lembram? Juntos, aprendendo, conhecendo cada vez mais da palavra, tendo base na palavra, para podermos identificar essas falsas pregações, esse falso evangelho, para que, acima de tudo, para que no final, a glória seja dada a Deus. Qual que é o grande incômodo de Judas? É que ao pregar um falso evangelho, essas pessoas estão tirando a glória, a majestade que era para ser dada a Deus. É isso que incomoda Judas. Esse é o motivo que faz com que Judas mude de ideia na hora de escrever aquilo que ele ia escrever. Ele fala, não, eu não posso simplesmente aqui compartilhar da bênção da nossa salvação, sendo que tem gente lá no meio tirando a glória de Deus. Então eu tenho que alertar o povo precisa acordar para o fato de que tem gente no meio do povo deles ali, no meio do convívio deles, que está agindo, tirando a glória que deve ser dada a Deus. E trazendo para a nossa realidade, irmãos, olhando em um contexto geral, olhando para a igreja de modo geral, nós vemos cultos cada vez com menos Cristo. Cultos, shows, na verdade, né, que tem trocentas músicas, e essas trocentas músicas só falando de bênção, só falando do quanto Deus te ama, do quanto Deus faz por você. Não tem uma música que exalte, que glorifique, que engrandeça o nome de Deus. Aí você vai para a pregação, o pastor só falando de bênção, daquilo que Deus vai fazer por você, da promessa, não sei. Não se fala de arrependimento de pecado, de mudança de vida, de que Cristo está voltando. É sobre isso que Judas está falando. Dentro da nossa realidade. Sobre pessoas que se levantam no meio do povo de Deus e
transformam aquilo que deveria ser um culto a Deus. E aquilo que deveria ser um culto a Deus se transforma em um culto ao homem, ao ego humano, às necessidades humanas. Mas a nossa necessidade, a maior necessidade que o homem tem, é de reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua miséria, reconhecer que sem Cristo ele nada é, ele nada pode fazer, reconhecer que sem o Espírito Santo de Deus agindo em nosso favor, nós não podemos resistir ao pecado. E se nós não podemos resistir ao pecado, nós seremos condenados ao inferno. Essa é a verdade. Então, irmãos, que nós estejamos atentos para essas coisas. Que nós estejamos atentos para o quanto a nossa vida, e agora não só em um aspecto de igreja, de culto, mas o quanto a nossa vida tem sido um culto a Deus verdadeiro. Onde a nossa forma de viver, a nossa forma de ser, de agir, de pensar, de falar, de nos comportarmos diante da sociedade lá fora, o quanto nós temos louvado, engrandecido, dado glórias a Deus com a nossa forma de viver. A nossa vida, ela deve ser um culto prestado a Deus constantemente, diariamente. Nós precisamos estar prestando culto na nossa forma de viver. Desde quando nós acordamos até o momento de nós nos deitarmos. Amém? Então, finalizamos aqui hoje, então, irmãos, essa carta. Essa pequena carta, mas tão importante para a nossa vida cristã nos dias de hoje. Né? Estarmos atentos, de fato, para aquilo que está sendo infiltrado no nosso meio, para perverter a imagem do Evangelho. Tendo a consciência de que essa luta que nós devemos travar contra essas coisas, não é para que a nossa verdade prevaleça. Não é para que a nossa preferência teológica prevaleça. Não, é para que a glória seja dada a Deus. E se nós observamos que a maneira de viver, a maneira de falar, a maneira das pessoas que estão no nosso meio, está trazendo divisão, está trazendo uma nova forma de pensar que não tem relação com o verdadeiro Evangelho de Cristo, nós precisamos trazer correção. Nós precisamos falar, nós precisamos mostrar a verdade do Evangelho, para que essas pessoas entendam por elas mesmas que elas estão tirando a glória que deveria ser dada a Deus.